Que bom! Nossa 10ª aula sobre a série que eu estou regravando em meia hora para que aqueles que não ouviram há 4 anos atrás, assim que a gente chegou dos Estados Unidos, começamos aqui da aula lá em Madureira, com 2 horas de aula, mas desta feita estamos fazendo tudo que eu dei, estou resumindo em 30 minutos com a 10ª aula hoje, que aliás vamos colocar semanalmente, no mínimo uma delas. Provavelmente quinta-feira, ok? Então, você pode assistir, se você perdeu o que nós demos durante esses 4 anos, você pode semanalmente pelo YouTube, mas eu ainda não tenho YouTube, então vai lá, YouTube, Missão do Farol, um alerta para o povo de Deus, já vai abrir, você se inscreve no canal da Missão. No momento que você se inscreve, gratuitamente, obviamente, porque nós não cobramos absolutamente nada. Nesse momento, se você quiser receber as outras aulas, automaticamente já vai estar no YouTube dizendo, olha, você tem tantas aulas novas, aula 11, 12, 13, ou eu recebo também pelo e-mail. Então, de qualquer maneira, você tem que se inscrever, ok? Bem, nós nas 9 aulas primeiras já falamos muitas coisas. Porque, olha, deixa eu te dizer uma coisa muito importante para que você não seja enganado. A salvação, ela foi de graça. Jesus fez tudo e você nunca perde a sua salvação. Mas, para não vivermos relaxadamente, porque se eu não perco a salvação, eu posso fazer o que eu quiser nessa vida. Isso é o raciocínio normal. Eu não preciso buscar tanto a Deus, eu já estou salvo para sempre. Só que a sabedoria de Deus, ele disse, bem, poder você pode. Paulo disse, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. E tudo que você fizer, você vai prestar conta, como eu. E é isso que você tem que entender. Deus deu um prêmio de 1000 anos para reinar com ele, e eu vou mostrar detalhes daqui para frente sobre o reino milenar, sobre como entrar, quem não entrar, para onde vai, qual é o galardão, qual é a punição. E hoje, agora, daqui a 3 minutos, eu vou te mostrar que isso é uma realidade. Então, vai haver sim um julgamento. Bem, então, se você quer reinar com Cristo, que Ele está para voltar muito breve, todas as pessoas que entendem da economia de Deus sobre o fim dos tempos, sabe que a coisa está muito perto. Então eu não quero que você seja pego com as calças na mão, vivendo de qualquer maneira, não se comprometendo com Jesus, com a igreja, com os irmãos. É hora de parar e você abandona um pouco o sistema do mundo, as coisas desse mundo, porque quem não se preparar, quem não crescer, vai receber muito breve aquilo. Bom, você quer que eu leia? Primeira coisa. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Se você crê na Bíblia, você tem que crer em tudo isso que eu estou lendo aqui. 2 Coríntios 5, 10, o apóstolo Paulo diz: importa que todos nós, falando para a igreja de Corinto, para os cristãos, compareçamos perante o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é para cristãos. Vão haver 3 tribunais. Depois eu falo sobre esses. O primeiro vai ser o tribunal de Cristo para nós cristãos. O que vai ser julgado nesse tribunal? Continue a ler. Para que cada um de nós, obviamente, receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por intermédio do corpo. Ou seja, esse tribunal vai acontecer, eu só vou falar rapidamente, depois vamos ler 500 textos que vão ratificar, vão justificar isso. Vai receber uma coisa boa ou uma coisa má. Será que é isso? Vou te mostrar de novo. Quando antes de começar o milênio, os 1000 anos, Jesus reinando na terra, esse tribunal de Cristo,
ele vai julgar quem viveu de maneira correta hoje na era da igreja, viveu comprometido com Deus. Porque você que é salvo, você nunca vai perder a salvação. Mas você pode perder o reino. Vivendo de qualquer maneira, Jesus vai dizer, olha, você resolveu, vamos dizer como a juventude diz, esculachar, não se comprometeu comigo, não se envolveu com a obra, não amou a Jesus, não louvou, enfim. Tudo que você sabe que deve fazer, mas eu não tenho muito tempo, eu tenho que estudar, tenho que trabalhar, eu vou de vez em quando à igreja. Você tem direito de errar. Eu tenho direito de te alertar. Essa é a razão da missão do Faraó. Como se preparar para o fim dos tempos e alertar o povo de Deus para vivermos no reino milenar, que é a economia, é a conclusão da economia de Deus. Então esse vai ser um tribunal onde alguns cristãos vão receber o galardão de reinar com Cristo e outros cristãos não vão reinar e, além disso, vão receber uma punição. Eu vou te mostrar. Se você assistir as próximas 3, 4 aulas, você vai ficar pelo menos impressionado. Não desliga, não. Eu vou usar outro texto, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5, para enfatizar a mesma coisa. Paulo diz, em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5, ele diz, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, quando? Na segunda vinda, obviamente, o qual Senhor não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, quando Jesus vier, tudo vai ser revelado. Todas as coisas do mundo, da igreja, tudo ele vai manifestar. E diz ainda, mas também manifestará os desígnios dos corações. De quem? Dos cristãos, principalmente. Ele vai dizer, olha, eu leio. Ele é o único que lê o nosso coração e sabe se a gente está fazendo as coisas certas ou não. E diz, e então, ele lê os desígnios do meu e do seu coração. Será que nós servimos a ele por amor ou por interesse? Enfim, pense você nos detalhes. E ele vai dizer, não, você falava uma coisa, mas o seu coração é outra. Porque Deus não se intimida e nem acredita em tudo que a gente fala. Mas ele vê o que está no coração. E ele diz, então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Ou seja, se eu viver hoje na área da igreja de qualquer maneira, ou se eu viver de maneira correta, eu vou receber louvor ou não da parte de Deus. Por último, porque hoje nós vamos falar da parábola das 10 virgens. Eu vou começar a usar as parábolas, mas antes eu estou mostrando aqui a importância que nós temos de não viver de qualquer maneira, mas crescermos, nos envolvermos com o Senhor e com o povo de Deus, porque essas são duas condições básicas para se viver no reino. Veja o que diz aqui Romanos 14, versículo de 10 a 13. São textos que já falam por si mesmo, não precisa de explicação. E todo o contexto é isso. Isso aqui é claro. Isso é claríssimo. Ah, pastor, interpreta. Não. Você ouve. Na igreja dos Romanos, havia problemas com os irmãos. Como Paulo sempre enfrentava problemas de julgamento disso e aquilo. Vamos deixar o texto falar por si mesmo. Tu, porém, porque julgas teu irmão? Não preciso dizer que julgamento, a gente fica julgando uns aos outros. Mas tem outros que fazem pior, porque ele fez uma outra pergunta. E tu? Por que desprezas o teu? O teu o quê? O teu irmão. Será que isso acontece no meio da igreja? Bem, Paulo, mas por que você está falando isso? Pois, responde, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus.
O que tem? Eu não posso falar do irmão? Esse irmão fez coisa, me prejudicou, eu desprezo ele. Não pode. Por quê? Porque todos vamos comparecer perante o tribunal de Deus. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Quem vai se dobrar? Quem vai louvar a Deus? Ele está falando para o povo de Deus. O contexto aqui são os irmãos. Não é que todo mundo, todo ímpio, quando Jesus voltar, vai se dobrar. Não, eles não querem nada. Assim, pois, ou seja, porque toda língua tem que dar louvor a Deus. Cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Portanto, não nos julguemos mais uns aos outros. Julgamento impede da pessoa ir, condenação, desprezar o irmão. Eu sei que não é fácil. Tem irmãos e irmãs que às vezes não é fácil, mas se você cresce na vida de Deus, se você é uma pessoa que ama Jesus, você vai amar o irmão, você vai entender, você vai ver que ele precisa de amor e de atenção. Essa é a condição de ir para o reino ou não. Então, olha, não, mas eu não consigo, não tem problema. No tribunal de Cristo, ele vai, trará à luz todas as coisas e cada um vai receber o bem ou o mal que recebeu por meio do corpo. Então ele disse: não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pordes tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Esses são alguns dos textos. Tem outros textos que eu vou usar em outras ocasiões para a gente poder falar melhor sobre isso. Eu vou usar parábolas para mostrar que eu tenho que crescer e amadurecer. Só porque a minha salvação está garantida, eu não posso viver de qualquer maneira. Ela está garantida para a vida eterna. Novo céu, nova terra, por além. Antes disso, vai ter o período de 1000 anos. É por isso que o Senhor é sábio. Senão, eu também ia viver, eu ia entrar na carne e ia viver de qualquer maneira. Salvação é de graça, mas o reino depende do seu esforço de crescer e amadurecer. Depende de você. E todas as parábolas do reino que estão na Bíblia falam sobre isso. Quer ver? Texto de hoje. As 10 virgens. Parábola em Mateus. Eu escolhi Mateus porque ele fala das parábolas todas do reino milenar. Ou seja, o reino controlado do céu, mas aqui na terra por 1000 anos, logo após que Jesus chegar. Olha o que ele diz. Mateus 25, de 1 a 13. Vamos dissecar essa parábola na aula de hoje. Não sei se vai dar tudo. Não posso apenas ler e dizer, não, tem detalhes aqui, porque tem 5 que eram isso, as pessoas acham que tem ímpio no meio e tal. Deixa eu dizer uma coisa. Todas as parábolas são para cristãos. Se são 10 virgens, eu vou te provar que são 10 pessoas cristãs e salvas. Então vamos lá, por isso que tem que ir ponto a ponto. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. O reino dos céus, o que está lá em cima, que é aonde Deus vive, é o quartel-general de Deus, de lá ele controla todo o universo. Não só o mundo, as nações, como a igreja. E ele está controlando a igreja hoje aqui na terra. Então esse reino é onde Jesus está à destra de Deus, controlando tudo. O reino dos céus e o reino milenar, depois eu vou colocar uma diferença, que não é agora o momento. Mas o reino dos céus vai controlar por 1000 anos aqui na terra, com Jesus reinando com os vencedores. Tá? Então ele diz que é semelhante a 10 virgens. Olha aqui, 10 virgens. 10 virgens. Deixa eu anotar. Tá? Eu tenho que saber quem são essas 10 virgens
que tomando as suas lâmpadas, saíram encontrar com o noivo. Já está claro que Jesus é o noivo, não é isso? As 10 virgens, então, por essa frase eu já vou te dizer, mas eu tenho que entender aqui. São todos os cristãos que... Espera, ainda tem que dizer. Todos os cristãos que o quê? Porque tem os cristãos que já morreram, tem cristãos que estão vivos. Então são todos, eu tenho que entender ponto a ponto. Então deixa eu ler aqui. Quem sabe eu lendo tudo para você ter uma ideia do que Jesus está falando. Então é semelhante a 10 virgens que tomando as suas lâmpadas, né, saíram para encontrar-se com seu noivo. Só que 5 delas, diz aqui, 5 eram nécias. Eu não gosto dessa palavra, é muito difícil. Não eram ajuizadas, né? Ou seja, eram 5 sem juízo. Tá? 5 nécias ou sem juízo, né? E 5 eram prudentes. 5 eram prudentes. Tinham juízo, se prepararam, cresceram para encontrar com o noivo. As 10 eram, vamos lá, primeiro. Então diz aqui, as nécias, ou seja, as sem juízo, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite na vasilha. Naquela época, o azeite era o combustível para acender a lâmpada, né? Porque não é hoje, tem querosene, tem outras coisas, outros combustíveis. Mas diz que essas sem juízo, quando pegaram as lâmpadas, elas tinham um reservatório que chamava, né, vasilha, aonde se colocava o azeite. Então pegava o azeite, colocava na lâmpada. Então a lâmpada iluminava. Então quando estava acabando, ela tinha que pegar mais e colocar lá, tá? Então as nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite na vasilha. Só tinha o suficiente para ali. E, tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. O que significa isso? Vamos ver. Mas à meia-noite, por que à meia-noite, não às 10, 11, temos que entender o que Jesus quis dizer com meia-noite. Foram todas quantas? Tanto as sem juízo e as prudentes, foram tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo! Saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens, quantas? As 10, e prepararam as suas lâmpadas. Rápido, rápido, o noivo vem. Mas as nécias, as sem juízo, disseram às prudentes. Essas aqui falaram, olha, o noivo está vindo, vem cá, faz o seguinte aí, por favor, me dá um pouco do seu azeite, porque a minha lâmpada está se apagando. Mas como? O noivo está chegando. Me dá um pouquinho da sua. Mas Jesus disse, mas as prudentes, as que eram ajuizadas, que tinham o azeite na botija lá, elas responderam, querida, não. Por que não? Para que não nos falte a nós e a vós outras. Ou seja, o óleo que eu tenho não dá para vocês, só dá para mim. Não tem como eu te dar uma coisa que é minha. Você deveria ter feito isso. Agora faz o seguinte. Ainda tinha uma chance. Faz o seguinte, sai correndo. O noivo está chegando, mas vai correndo. Antes, vai aos que vendem azeite
e compre. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. Esse é o problema. E as que estavam apercebidas, ou seja, apercebidas eram o quê? As preparadas, as com as lamparinas prontas, as 5 prudentes, entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens imprudentes ou as sem juízo, né? Clamando, Senhor, Senhor. Opa! Então, eu já tenho segundo indício de que elas não iam chamar Senhor, Senhor, se elas não fossem salvas. Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo, não conheço, não vi. Como? Vigiai. Jesus está contando isso para os discípulos, não é isso? Parábola para os discípulos. Ele não está contando para uma pessoa ímpia que tem que vigiar. Ele não está nem aí. Ele está dizendo, queridos meus discípulos, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. O único grupo de pessoas que está esperando a vinda de Jesus, o noivo, são cristãos, salvos. Quem não é cristão e quem não é salvo, nem acredita em Jesus, muito menos na segunda vinda, muito menos em nada disso. Então vamos começar do início. Veja só, sacou bem a parábola que Jesus contou? Ele diz aqui que as 10 virgens mencionadas estavam o quê? Dormindo. Não é isso? O noivo tardou e elas dormiram. Essa palavra direta do grego significa que elas tinham morrido fisicamente, porque o noivo demorou e muitas pessoas já morreram, não é isso? Muitos cristãos já morreram. Aliás, por ocasião da volta de Jesus, a maioria dos cristãos já vão estar lá no centro da terra, no Sheol, lá no paraíso, aguardando a volta dele para serem ressuscitados. Ou seja, vão ter poucos cristãos aqui. Então, estas virgens, elas tinham morrido fisicamente. Ele foi adiando a sua volta, adiando e foram morrendo e a maioria delas já morreu. Então, primeira coisa, quem são as 10 virgens? Resposta: são todos os santos que já morreram. Eu não faço parte hoje das 10 virgens. Por quê? Porque eu não morri ainda. Isso aqui é fundamental entender, ok? Todos os que já morreram. Ou seja, essas 10 eram salvas. Só que 5 delas eram sem juízo. Mas isso não significa que ela não era salva. Ok? Então, não adianta dizer, não, as 10, 5 não eram salvas. Não é isso que o texto diz. Eles eram virgens. Segunda prova é aqui. Elas tinham as lâmpadas. Essas lâmpadas, as 10 tinham óleo na lâmpada. Não é isso? Só que 5 tinham extra e as outras não. O óleo ia acabar, quando o noivo chegasse, elas morreram, mas elas eram salvas. Elas tinham, as lâmpadas estavam acesas, ao passo que as outras não tinham o óleo suficiente na sua vasilha. Então o noivo chegou. Bom, o noivo, nós já sabemos que é o próprio Senhor Jesus. E quando ele voltou, todas elas despertaram, olha a expressão, do seu sono. Ou seja, todas elas o quê? Ressuscitaram. Pronto, ressuscitaram. E agora o noivo chegou. Mas 5 descobriram que não tinham a porção extra de óleo. E elas vão ver isso exatamente nesse momento. Elas despertaram, e agora o noivo chegou, eu não tenho azeite suficiente. Eu vou
te mostrar uma coisa, que essa porção extra de óleo, aqui em Provérbios, capítulo 20, no versículo 27, se você quer anotar, Jesus não estava falando de uma candeia de azeite, literalmente falando, mas ele estava falando de uma coisa espiritual. Então, em Provérbios 20, 27, diz que o espírito do homem, né, é a lâmpada do Senhor. Ou seja, 5 dessas tinham no seu espírito, eles tinham o quê? A vida do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo, como diz aqui. Então a lâmpada do Senhor é o meu espírito. Nessa lâmpada, elas tinham o óleo do Espírito Santo. Quantas das 10 tinham esse óleo? Todas as 10 tinham. Todas eram salvas. Todas reconheciam o noivo, Jesus como Senhor. Só que na hora que elas ressuscitaram, elas não tinham, como se diz, a porção extra do óleo, não tinha na sua candeia. O que que representa? Olha só, deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Aliás, eu vou falar e depois vou ler aqui em Romanos capítulo 9. Eu quero dizer para você que as 10 que tinham a salvação, porque elas tinham no seu espírito a porção da vida de Deus, só que elas não cresceram, não amadureceram e não tinham a porção do Espírito Santo na sua, falando em termos práticos, na sua alma. O espírito delas tinha, mas a alma delas não tinham sido atingidas pelo óleo transformador do Espírito Santo. Você quer ver uma coisa? Paulo está dizendo aqui que nós, como ser humano, somos como um vaso na mão do Senhor. Tem que entender para explicar isso aqui. Ele diz aqui em Romanos, capítulo 9, 21 a 24, ele diz assim: sempre a Bíblia fala por comparações, por ideias, né, por figuras daquela época. Então ele diz assim: ou não tem o oleiro, versículo 21 e 24, direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Paulo está falando que Deus é o oleiro, nós somos o vaso, então ele tem o direito de fazer como ele quer. Aí diz assim: que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição? Eu não vou entrar agora nos detalhes. Quem é vaso de ira? Mas existem pessoas que foram preparadas para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia. Nós somos um vaso de misericórdia. As 10 eram vasos de misericórdia, porque Deus teve misericórdia, salvou elas, e a salvação, quando a gente diz eu fui salvo no meu espírito. Meu espírito estava morto e o Senhor o quê? Colocou o óleo do seu espírito e o meu espírito foi salvo. Eu e você fomos alcançados, somos vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. A glória do reino e a glória do novo céu e nova terra. Fomos preparados para isso. Os quais, Paulo diz, somos nós. Paulo não está falando de vasos de barro, isso e aquilo. Ele está falando de pessoas. Os somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas dentre os gentios. Ou seja, isso é muito importante. Então, para concluir, ter óleo, como Jesus disse na parábola, na lâmpada, significa que eu tenho o Espírito Santo aonde? No meu espírito. Ou seja, eu tenho a salvação. E as 10 tinham. Não diz que elas não tinham no espírito. Não, elas não tinham. Outra coisa, nas vasilhas. Ou seja, elas tiveram que
pagar um preço para ter óleo em outra parte. Olha só, eu vou falar na próxima aula com detalhes, porque nosso tempo já está chegando em cima da hora. E as sem juízos, não foram suficientemente transformadas no seu espírito, não, na sua alma. Porque, como eu disse, a salvação é no espírito, mas a era da igreja, a nossa alma tem que ser salva, tem que ser quebrada. E elas tinham só a salvação, mas não tinham a transformação. Por isso que as prudentes, as ajuizadas, disseram para ela: olha, eu não posso fazer isso, eu não posso tirar da minha alma e dar para você. Cada um tem que ser transformado na sua alma. Mas ainda tem algum tempo. Mateus 25, 9. E diante aos que vendem, comprai-o. Então a conclusão na próxima aula, eu vou continuar, eu vou usar outros textos, porque importante é você guardar isso. As 10 virgens eram salvas, mas nem todas haviam crescido na sua alma. Elas não foram transformadas. Resolveram viver de qualquer maneira. Na última hora resolveram que iam buscar ao Senhor. Elas vão perder a salvação? Nunca. Mas antes de ter um novo céu e nova terra, tem o reino. Por isso ele disse: olha, eu vou estimular vocês a crescerem, amadurecerem e me buscarem na vida da igreja. Todas as parábolas são assim. Nós vamos prestar contas de que se eu cresci ou não hoje na vida de Deus, se eu levei a vida a sério ou não. Por isso eu li aqueles 3 versículos iniciais. Então, até a próxima aula, que o Senhor comece a iluminar o teu coração. Eu ainda não comecei a falar nada, estou apenas na primeira parábola, mas todas elas convergem no mesmo ponto. E lembre-se, haverá um galardão, que é reinar com Cristo, ou uma punição, porque o noivo chegou e a porta fechou e elas não puderam entrar no reino. Então até amanhã ou até a próxima aula, que o Senhor possa abrir os nossos olhos e que a gente possa ter um temor a Deus e se preparar mesmo, porque o fim dos tempos já chegou. Um abraço. Fica teu amigo aqui, Pastor Júlio, alertando com amor no seu coração para que você não se engane. Tchau, tchau.